Uma matéria especial em comemoração ao aniversário da cidade. A terceira parte do documentário Tubal Vilela, um legado para sempre. E no Papo Gerais, Celso Machado entrevista o jornalista Márcio Alvarenga. Mais história, memória e cultura de nossa cidade. Não saia daí, Uberlândia de ontem e sempre está só começando. Curiosidades do hino da cidade. Na semana em que Uberlândia comemora 126 anos, o nosso programa fala sobre a história do seu hino. Confira. O nascimento de Uberlândia foi um nascimento que ocorreu por qualidade das terras de Uberlândia. Né? A qualidade da terra propícia para a pecuária, para a agricultura e, posteriormente, né, para o comércio. Em 1980, resolve-se criar, né, uma bandeira que simbolizasse, né, a grandeza da cidade de Uberlândia. Então nós temos, né, as 12 pontas, né, que representam as 12 saídas de Uberlândia, né, que representam a capacidade de abrangência, né, regional e nacional de Uberlândia. As cores branca e azul, né, têm a simbologia da paz, da prosperidade, e o triângulo no meio da bandeira é exatamente, né, para mostrar que a cidade, né, está, né, no Triângulo Mineiro. Mas para algumas pessoas, o triângulo no meio da bandeira teria um valor simbólico maior do que simplesmente dizer, olha, Uberlândia está, né, situada na região do Triângulo Mineiro. Porque desde o final do século XIX, nós tivemos um movimento separatista, ou seja, né, separar o Triângulo Mineiro do estado de Minas Gerais e formar o estado do Triângulo Mineiro. O Remy França e alguns parentes seus, né, criaram a empresa teatral França. E foi na década de 50. E em 1959, ela produz uma revista que é um marco na história de Uberlândia. Chama Isto é Uberlândia. E um dos quadros é a apresentação de uma música feita, a melodia feita pelo Alírio França, e a letra feita pelo Remy França e pelo Moacir Lopes de Carvalho. Mas foi apresentado nessa peça como um dos quadros da revista e ficou muito tempo esquecida, né? Até que resolveram criar um hino para a cidade e se usou a música do Isto é Uberlândia. Veja bem, a bandeira é de 1980. O hino ele foi elaborado por volta dos fins do ano de 1950 e início de 1960. Né? Teve o Alírio França, que era um exímio musicista em Uberlândia, e a letra do Moacir Lopes de Carvalho e Remy França. A letra vai simbolizar aquilo que Uberlândia era à época. No final dos anos de 1950, início da década de 60, Uberlândia estava criando, né, o seu parque industrial. Por isso, a letra vai falar sobre esse trabalho incessante da população uberlandense.
1960 é o início também das primeiras faculdades em Uberlândia, onde o hino enfatiza, né, a questão do curso superior, dos estudantes, né? O hino enaltece a planície. Esse nome Terra Gentil, que eu acho que é por força dessa qualidade do solo brasileiro, do solo uberlandense. Penso, né? De onde ele teria tirado essa ideia de que aqui é uma terra fértil, feliz, agradável, encantada, bela, etc. Não é? Porque a plenitude rasga um horizonte muito longínquo e bonito. Não é? E Uberlândia era uma terra plana. Uberlândia, terra gentil que seduz. Uberlândia, joia da minha afeição. Uberlândia, tua riqueza reluz. Os teus jardins formosos são toda a minha adoração. Tubal Vilela é o nome de uma das praças mais conhecidas de nossa cidade. Vamos exibir agora a terceira parte de um documentário que conta a história de um importante homem público para a cidade. Veja a seguir. Esse gravador, ele tem registrado os jingles de campanha dele para prefeito, para deputado. Todos esses grandes momentos, às vezes até menores, ele registrava. E sempre que ele registrava, ele ficava muito emocionado. ABCD, 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 do pau que o povo quer. ABCD, 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 do pau que o povo quer. Pra mó de coisa é do pau que vai ganhar. Pra mó de coisa é do pau que vai ganhar. Ei, ei, ai, FGHI, 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 a vitória já sorri. FGHI. Tubal foi eleito prefeito em 1950 para um mandato de 51 a 55. O meu pai, além de ser secretário da prefeitura durante todo o governo do seu Tubal Vilela, o meu pai também foi chefe do serviço de educação. O meu pai viajava muitas vezes com ele, até com grandes riscos, às vezes viajando nas estradas de terra daqui para Belo Horizonte, em dias de chuva arada, de muito risco nas estradas, horas e horas, mas quando ele achava que precisava ir, eles iam, um grupo, e não tinha dificuldade. A cidade não tinha infraestrutura. O governador Juscelino conseguiu com que a Caixa Econômica emprestasse, fizesse um financiamento muito grande, e esse financiamento, muito arrojado para a época, atendeu grande parte da expansão urbana de Uberlândia e, além disso, gerou uma infraestrutura básica, com saneamento básico. Tubal Vilela fez um projeto arrojado de saneamento básico, ampliou consideravelmente o abastecimento de água, construiu o reservatório. Quando o Tubal Vilela começou o seu serviço de água, a captação era feita só do Jataí. Ele ampliou a captação, pegando águas também do Lagoinha e do São Pedro. Ele fez uma coisa impressionante para a época. Uma cidade com 30 mil habitantes, ele colocar água para 100 mil, pensando 30, 40 anos para frente. Isso realmente foi o que aconteceu, né? Porque o serviço de água só foi ser ampliado muitos anos depois pelo Renato de Freitas.
né? E mesmo assim eu me lembro perfeitamente que eu trabalhei com o Renato, que o Renato tinha como modelo o Tubal Vilela. O Tubal, para mim, foi o maior prefeito que o Uberlândia teve. Evidentemente situado na época, o maior prefeito. E olha que eu posso falar isso porque eu tive até atritos sérios com o Tubal Vilela. Apesar dele ser do meu partido e tudo, e a culpa é mais minha que dele, ele não teve culpa, o erro era meu. Os atritos que eu tive com o Tubal, o erro foi de Renato Freitas, não foi de Tubal. Então o Tubal realizou, no meu entendimento, a melhor administração que o Uberlândia teve. Ele colocou luz, água em Martineza, Cruzeiro dos Peixoto, Tapuirama. Ele fez um campo de futebol, mudou o cemitério, fez um novo mercado, calçou rua e fez uma coisa que houve até um episódio, que eu não sei se você sabe, que tinha sido eleito deputado estadual, Dr. Oscar Moreira, pelo lado da UDM. E o amigo, aqui em Uberlândia sempre foi uma política de amigos, fizeram uma aposta que o Tubal não faria o projeto de água que ele tinha prometido em campanha. Uma aposta simbólica, R$5. E o Tubal saiu daqui e teve a sorte de encontrar no governo do estado um Juscelino Kubitschek, que financiou a obra pela Caixa Econômica e fez o serviço de água em Uberlândia, que foi um ponto de partida para Uberlândia desenvolver. Porque, paradoxalmente, ou naturalmente, não sei, todas as vezes que nós começamos a entrar em falta de água e conseguimos resolver o problema da água, o Uberlândia dá um pulo. Foi assim com o Tubal Vilela, foi assim com a Sucupira. Primeiro ele fez a propaganda do acontecimento, né? E tem aquelas, não sei se você já viu aquelas, parece uma direção de automóvel. Aí ele foi lá, ele mesmo abriu aquilo, rojou água, sem exagero, uns 10 metros ou mais para cima. Uma maravilha, viu? Meu pai viajou muito com ele quando ele era prefeito e mesmo quando, no tempo da presidência do presidente Juscelino Kubitschek, que eles iam, e da governadoria também do estado de Minas Gerais, que o Juscelino era governador, eles faziam viagens e viagens para ir a Belo Horizonte tratar de assuntos aqui da cidade. Então o papai chegava e contava muitas coisas, muitas graças e piadas, coisas referentes à convivência deles. Esse aqui é o Hotel Presidente. Na época era o hotel maior de Uberlândia, com vários andares. Tem o nome de presidente e era para ser chamado Presidente Juscelino Kubitschek, devido à amizade que ele tinha com o meu tio, Tubal Vilela. Eu morava aqui na Jardim 66 ali. Então, à noite eu escutava a música Peixe Vivo, a música do Dr. Juscelino Kubitschek. Aí falava para minha esposa, o Dr. Juscelino está aí, está lá na casa do senhor Tubal. Estava ali, ali na esquina ali, que onde é o prédio era a residência dele. Né? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Não há pranto sem saudade, nem amor sem alegria. É por isso que eu reclamo essa tua companhia. E é por isso que eu reclamo essa tua companhia. Olá, este nosso bate-papo é com uma figura pra lá de especial. Ele tem tantas qualificações que é até difícil de apresentá-lo. Jornalista,
radialista, escritor, pesquisador, um homem de muitas e múltiplas qualidades. Conosco aqui, Márcio Alvarenga. Márcio, conta um pouquinho da sua infância paulista. Bom, eu nasci em São Carlos, uma cidade que foi conhecida até os anos 60 como capital do clima, né? E uma cidade de uma efervescência cultural verdadeiramente fantástica. Devo muito da minha base à cidade de São Carlos, principalmente nos anos 60, né? Porque foram os melhores anos da minha vida no sentido cultural. E o jornalismo, como que entrou na sua vida? Pois é, veja bem, eu comecei a trabalhar em rádio no dia 31 de março de 1964. Data bonita, hein? Data marcante, né? E eu fui contratado pela Rádio Progresso de São Carlos na condição de locutor reserva. Eu cobria as folgas dos colegas. E justamente naquele dia houve uma manifestação de funcionários do frigorífico São Carlos do Pinhal, que estavam reivindicando aumento salarial. E o diretório acadêmico da USP tinha uma participação muito efetiva em todos os movimentos, inclusive os movimentos sociais. E naquele dia, o diretório acadêmico engrossou o movimento junto com os sindicatos da cidade e houve uma grande manifestação desses funcionários. E lá no meio estava um colega meu, Antônio Morales, e ele, lamentavelmente, depois desse dia, nunca mais nós tivemos notícias dele. E foi nessa lamentável circunstância que eu fui guindado à condição de locutor titular. Então, saí da reserva e peguei ativa no primeiro dia, exatamente em função da ausência dele. E para a imprensa esportiva? Então, a imprensa esportiva, ela aconteceu de uma forma, assim, também muito singular. Por que eu fui para a imprensa esportiva? Em 1970, eu deixei o rádio, exatamente por força da grande presença da censura. Eu me senti profundamente incomodado, porque, Celso, eu disse há pouco a respeito do Anselmo Duarte. No dia que eu fiz essa entrevista com ele, e ele estava brigado com a imprensa nacional já há muito tempo. E quando eu cheguei ao hotel onde ele estava hospedado, na portaria eu perguntei ao recepcionista: o senhor Anselmo Duarte está hospedado aqui? Sim, está, sim. Quem quer falar com ele? Fala que é o Alvarenga. Então, eu tenho a impressão que, ao falar Alvarenga, talvez ele tenha ligado com aquela dupla sertaneja Alvarenga e Ranchinho. Né? E aí falou, olha, ele pediu para o senhor subir. E aí eu subi, eu estava de posse de um gravador geloso, que na época você tinha, os eletroeletrônicos eram todos importados, né? Esse gravador pesava quase que 5 quilos. Né? Quando ele me viu com o gravador, ele já imediatamente me expulsou do recinto. Eu disse a ele: Anselmo, eu não faria isso que você está fazendo, porque eu vim aqui lhe dar a única oportunidade que você nunca teve, dizer tudo aquilo que está entalado na sua garganta. Eu vou te dar ampla liberdade, eu farei apenas uma pergunta e deixarei você com o tempo restante. E assim foi. Ele fez um desabafo incontido, aí teceu críticas à imprensa, à igreja, ao governo. Eu sei que quando eu desci para a recepção, já estava um censor me esperando e requisitou a fita da gravação da entrevista. Quando eu terminei de fazer a entrevista com o Anselmo, o carretel era de rolo. Eu peguei o carretel e coloquei neste bolso e eu tinha uma outra fita virgem no bolso direito. E quando o censor me pediu a fita, eu dei a do bolso direito. Bom, cheguei à rádio, rapidamente fiz uma cópia, nem bem terminei a cópia e o censor já estava lá no meu encalço. E aí requisitou a fita original.
Dos 40 e poucos minutos que durou a entrevista com Anselmo, o governo liberou 5 minutos. Depois eu tive uma outra experiência semelhante a essa com a atriz Cacilda Becker, na última entrevista que ela concedeu. No dia seguinte a essa entrevista, ela sofreu um AVC, ficou internada na Beneficência Portuguesa em São Paulo e viria a falecer um mês depois. Essa entrevista também foi censurada, uma entrevista de aproximadamente 20 minutos e tive a liberação de 8 minutos. Então, em 1970, eu, cansado exatamente dessa marcação implacável que a censura fazia, decidi abandonar a carreira radiofônica. E fui trabalhar com propaganda científica em laboratório farmacêutico, onde fiquei por 4 anos e que me deu uma base de conhecimento muito grande e que uso hoje nas entrevistas, principalmente com profissionais da área médica, porque naquela época os requisitos para o propagandista eram extremamente rígidos. Eu fiquei alojado no interior de um hotel em São Paulo por 6 meses, estudando 3 disciplinas que eram básicas do curso de medicina: fisiologia, farmacologia e farmacodinâmica. Então, nesses 4 anos que eu passei no trabalho com laboratório, propaganda de medicamentos, então isso me deu uma base muito sólida. Mas eu me cansei, e aí eu quis voltar para o rádio, o que aconteceu em 74. Aí pensei, bom, eu queria voltar numa outra condição, onde eu teria menos marcação da censura. No esporte. E foi assim, então, que nasceu a ideia de eu entrar na condição de locutor esportivo. Peguei um desafio tremendo pela frente, porque a Rádio São Carlos, eram 2 emissoras na minha cidade, e essa Rádio São Carlos ela não fazia futebol há 15 anos. E a outra reinava de uma forma soberana, né, no mercado. Aí montei uma equipe esportes, arrendei o horário da rádio, vendi as cotas de futebol e tal, e a estreia da equipe esportiva era no jogo São Carlense e Corinthians Paulista. Só que eles marcaram o jogo para as 11 horas da manhã, e que era o jogo, o horário do Projeto Minerva, que era apresentado todos os domingos. E aí eu tive a ideia, que foi um verdadeiro golpe de sorte para o lançamento, porque nós faríamos a cobertura em igualdade de condições com a nossa co-irmã. Então, seria uma luta até desleal, porque ela já estava há muito tempo no mercado, né? Ô Celso, eu fui a São Paulo, no Dentel, Departamento Nacional de Telecomunicações, conversar com o Coronel Edgar, que era o diretor, e expliquei a ele o seguinte: Coronel, é o seguinte, no domingo, o Corinthians vai a São Carlos jogar. Eu sei, eu sou corintiano. Pois é, então. O senhor, como corintiano, deve saber que o amor que a torcida tem ao seu time é uma coisa fantástica. Imagine quantas pessoas não irão ao jogo no domingo lá em São Carlos. Vai lotar a casa. Pois é, vai lotar e vai ficar muita gente de fora também. E é aí que o papel do rádio é importante, porque aquelas pessoas que não conseguirem entrar, elas vão ouvir a transmissão esportiva. Só que 11 horas da manhã é o horário do Projeto Minerva e nós somos obrigados a entrar em rede. Então, o que eu vim pedir ao senhor é o seguinte: a gente faria a transmissão e logo depois da transmissão nós retransmitiríamos o programa do Projeto Minerva. E olhou para a minha cara e falou assim: olha, sinceramente, eu não tenho como dizer não para você. Porque nunca ninguém me propôs isso e eu não vejo nada demais. Foi o começo da flexibilização do horário. O que estão pedindo hoje para a Voz do Brasil da Copa. Bem, por hoje nós vamos ficando por aqui, mas no próximo programa nós continuamos com a segunda parte da nossa conversa com Márcio Alvarenga. Não percam. Até lá! E hoje nós ficamos por aqui. Não perca no próximo programa a 4ª e última parte do documentário
Tubal Vilela, um legado para sempre. Acompanhe as nossas matérias através do site uberlandiadeontensempre.com.br ou envie as suas sugestões para o e-mail close@close.com.br. E até o próximo programa. Se Deus quiser. Patrocínio Algar. Gente servindo gente.